A partir de agora, nós vamos começar a falar a respeito das eleições de 2022, mais especificamente, analisando o contexto a partir daqui de Pernambuco. Antes de nós iniciarmos o vídeo de hoje, que vai tratar a respeito dos deputados federais, ou melhor, dos candidatos a deputado federal em Pernambuco, precisamos de cara estabelecer algumas premissas das quais nós precisamos fincar, precisamos deixar muito claro, a fim de que nós possamos começar a nossa análise. A primeira delas é que o Brasil é uma república federativa contando com 27 entes federativos, 26 estados, mais um Distrito Federal. Essa é a primeira premissa da qual nós devemos partir para fazer as nossas análises. A segunda premissa, a qual nós precisamos partir para começar a nossa análise, é a de que cada estado envia uma certa quantidade de deputados para a Câmara Federal, somando ao todo 513 deputados. Pasmem, o Brasil é um país com 513 deputados federais. Terceira premissa da qual nós precisamos partir, uma vez que vamos fazer a análise desse vídeo, a partir de uma realidade aqui de Pernambuco. Pernambuco possui 7.018.098 eleitores aptos a votar nas eleições de 2022. Essa informação foi disponibilizada na Folha de Pernambuco há algumas semanas atrás. Mais embaixo na descrição deixarei o link da reportagem com a data, tudo certinho, tá? Então, partindo dessas três premissas, não é? Nós vamos agora partir para a descrição do cenário que nós vamos analisar aqui nesse vídeo, certo? Nós vamos analisar, nesse momento, a situação dos candidatos a deputado federal por Pernambuco na eleição desse ano de 2022. Mas, claro, como são 462 candidatos em Pernambuco para a Câmara Federal em Brasília, é lógico que nós não vamos analisar nome por nome, partido por partido. Como o canal é um canal voltado ao público conservador, ao público mais, digamos assim, bolsonarista, nós vamos focar a nossa análise exclusivamente para fins de análise desse vídeo. Nós não vamos considerar candidatos de centro-direita, como por exemplo Daniel Coelho, como por exemplo Mendonça Filho, como por exemplo o Raul Henry. Nós vamos analisar exclusivamente aqueles candidatos que têm um perfil mais conservador, um perfil que defende mais o presidente Jair Bolsonaro. E também é importante saber, aqui uma quinta consideração, que esses candidatos conservadores não são todos os candidatos de pauta, de bandeira conservadora, mas apenas aqueles candidatos que têm chance factuais, chances reais de serem eleitos para a Câmara Federal com essa pauta bolsonarista, com essa pauta mais conservadora. E outro detalhe importante que nós não podemos desconsiderar a respeito desse vídeo, a respeito dessa análise, é o fato de que, para a Câmara Federal, são enviados por Pernambuco 25 candidatos eleitos, ou seja, não é uma quantidade muito grande de candidatos que Pernambuco envia como federais para Brasília, certo? Então, vamos começar a nossa análise de alguns nomes, certo, competitivos e que têm chances reais de ganhar. Para deixar logo a realidade, a verdade nua e crua para você que me acompanha nesse vídeo, é o seguinte: infelizmente, Pernambuco dificilmente mandará mais de 5 candidatos conservadores à Câmara Federal. Na realidade, a partir desse vídeo, se eu não me engano, só são 4 nomes conservadores que de fato podem entrar na Câmara Federal com essa bandeira, com essa pauta, com essa cosmovisão mais conservadora da realidade da política, certo? Então, vamos lá começar a análise do nosso vídeo. Nós aqui vamos começar pelo PL, que é o partido do presidente Bolsonaro, o partido que detém uma grande bancada na Câmara Federal e que em Pernambuco tem chance de eleger pelo menos 3 deputados federais. Tá? Vamos analisar aqui a situação do PL. O PL ele tem 26 candidatos a deputado federal na eleição desse ano.
tá? Mas o PL, ele possivelmente só conseguirá eleger 3 federais. Possivelmente apenas 3. E antes de a gente prosseguir, é importante também que eu mencione uma outra questão que é fundamental para a gente compreender como funciona a eleição de um candidato a deputado federal. Olha só, em Pernambuco, um partido ou uma chapa precisa ter 190 mil votos para que um candidato, ou melhor, para que o candidato mais votado dessa chapa ou desse partido possa assumir a cadeira, 190 não, 180 mil votos para que esse candidato possa assumir a vaga de deputado federal em Pernambuco. Se uma chapa, um partido, exemplo, tem 26 candidatos a deputado federal, certo? E desses 26, o primeiro mais votado alcançou, digamos que 50 mil votos. E o segundo, terceiro, quarto, até o último, na divisão dos votos, alcançou um somatório de 180 mil, então o primeiro candidato do partido está eleito, certo? O 01, o primeiro, o nome 1 da chapa, ele é eleito, certo? Então, vamos à análise do nosso vídeo. Vamos voltar à análise a partir do PL. O PL, gente, que é o partido do presidente Bolsonaro, que também é o partido que vai ter aqui em Pernambuco um candidato a governador, que é o Anderson Ferreira, certo? Ele tem a chance, como eu havia falado anteriormente, de eleger pelo menos 3 nomes. E vamos lá, dentro das minhas análises, dentro da minha pesquisa, dentro das minhas observações, eu digo o seguinte: o PL tem chance de eleger 3 candidatos, por quê? Vamos lá. O número 1 dentro dos candidatos bolsonaristas ou dos candidatos conservadores que o PL possui, aquele que tem a maior chance de eleição é o André Ferreira. Ele está praticamente já, não é, a partir do seu bom trabalho que vem desenvolvendo na Câmara, seu trabalho não apenas na Câmara, mas também seu trabalho com as bases, ele tem uma chance muito grande, 99% de chance de ser eleito dentro do PL. E vamos lá. O André Ferreira, na eleição de 2018, ele teve 175.834 votos. Ele foi reeleito, ou melhor, ele tem chance de ser reeleito esse ano para a Câmara Federal. Ele, dentro dos 26 candidatos que o PL possui, ele tem a possibilidade e a realidade, né? Ele é o 01, é o que vai ter mais votos dentro do PL, certo? Na eleição de 2018, ele foi o terceiro deputado federal mais votado de Pernambuco. Ele só ficou atrás de João Campos, que teve 460 mil votos, e só ficou atrás da segunda colocada, que foi Marília Reis, com 193 mil votos, quase 200 mil votos. Ou seja, dentro dos nomes que estão disputando a eleição esse ano, André Ferreira ele tem uma grande chance de não apenas ser o 01 do PL, mas de ser também o 01 do Estado, ou seja, de ser o mais votado, o deputado federal mais votado, o candidato a deputado federal mais votado na eleição de Pernambuco esse ano. Na eleição de 2018, ele teve 175.834 votos. Beleza? O nome 2, que tem um perfil também conservador dentro do PL, é o candidato pastor Eurico, que é da Assembleia de Deus, Francisco Eurico, que na eleição de 2018 teve 125.025 votos. Ele já está indo para o seu 4º mandato, se eu não me engano. Teve o primeiro mandato em 2010, o segundo em 2014, o terceiro em 2018. Está indo para o 4º mandato. Se ele ganha, será reeleito. Ele teve 125.025 votos válidos na eleição de 2018. Um detalhe importante para a gente salientar aqui. Em 2018, André Ferreira não estava no PL, estava no PSC. E o pastor Eurico não estava no PL, estava no Patriotas, certo? Então, vamos lá. André Ferreira, 175 mil, pastor Eurico, 125 mil votos. Você fazendo somatório, eu não sou bom em matemática, tá? Mas você fazendo somatório, você vai ver que aí dá aproximadamente o quê?
digamos que uns 300 mil votos aproximadamente, né? Dá um pouco mais de que 300 mil votos. Com 300 mil votos, o partido ainda tem a chance, dependendo dos outros candidatos, dependendo do número ao qual os outros candidatos atingiram, o partido tem uma chance muito grande de fazer aí um terceiro, com 300 mil, um terceiro nome, e olhe lá se não conseguir fazer um quarto, certo? Mas a gente vai chegar na explicação do porquê. Provavelmente o PL só fará 3. O terceiro nome dentro dos candidatos do PL, que foram registrados no site do TSE e que vão tentar a eleição esse ano, ou tentar a reeleição esse ano, o 03, dentro das minhas observações, das minhas análises, que o PL tem, é Fernando Rodolfo, que na eleição de 2018 teve 52.824 votos. Então, dentro das minhas análises, dos candidatos de perfil conservador, de perfil mais bolsonarista, né? E olha que o Fernando Rodolfo, para mim, nem tem esse perfil, tá? Ele é o 03 do PL na eleição desse ano. Qual é a questão aqui? É muito provável que o candidato, na eleição seguinte, se ele tiver feito um mandato tranquilo, um mandato muito bom, que ele aumente a sua quantidade de votos, certo? O André Ferreira e o Eurico fizeram bons mandatos em no período 2018-2022. Então é provável que eles aumentem aí a quantidade de votos deles, né? O André Ferreira, ele com 25 mil votos a mais, chega na casa dos 200 mil votos. Não é uma hipótese impossível de acontecer do André Ferreira ter aí 200 mil votos. É muito provável que ele mantenha esse percentual aí e até ultrapasse essa marca dos 175 mil votos. E por que o André Ferreira tem essa chance? O André Ferreira tem essa chance porque, além de ser um político cascudo, experiente, que sabe fazer política, ele tem o seguinte perfil. Ele agora está com o presidente Bolsonaro no seu partido. Então ele tem uma grande chance de se eleger com uma votação ainda maior do que já teve em 2018, de 175 mil votos. Ele tem essa chance. O pastor Eurico, que conta com, além do bolsonarismo, do seu viés confessadamente conservador e bolsonarista, ele ainda conta com a força da Assembleia de Deus em Pernambuco, que é uma igreja extremamente forte, que tem uma grande chance de fazê-lo seu federal, com a bênção do pastor presidente Ailton José Alves. E aí, o Fernando Rodolfo provavelmente vai manter essa sua quantidade, vai ficar ali entre 55 mil, 52 mil, 50 mil, 52 mil votos. Então, ele vai conseguir, muito provavelmente, ter aí a chance de puxar mais um nome, certo? Porque o André Ferreira provavelmente vai passar dos 175 mil esse ano. O pastor Eurico provavelmente fique aí nessa faixa entre 120 a 130 mil votos. O Fernando Rodolfo é provável que chegue aos 55, 60 mil votos. E aí, dependendo do quarto colocado na questão dos votos dentro do PL, nós temos alguns nomes como, por exemplo, Coronel Meira, Robson Fernando e Ivan Guedes, que são 3 nomes declaradamente conservadores, declaradamente bolsonaristas, mas que nós, pelo menos, eu não conheço exatamente qual o trabalho que eles mantêm, que eles possuem. Não é se é um trabalho exclusivo de rede social ou se é um trabalho que alia a rede social com as bases nos municípios. Eu realmente não sei como é a situação desses 3 nomes, tá? Então, dentro da minha perspectiva, da minha análise, eu não vejo chances muito concretas de Ivan, de Robson e de Meira conseguirem a eleição esse ano. A não ser que os 3 consigam e tenham, de fato, um trabalho de base sólido, consistente e sejam muito ajudados por André, por Eurico e pelos votos de Fernando Rodolfo. Ou seja, se André Ferreira tiver mais de 175 mil votos, o pastor Eurico tiver mais de 125 mil votos, o Fernando Rodolfo tiver mais de 50 mil votos, então é possível que, a depender de uma quantidade razoável de votos de Ivan Guedes, de Robson Fernando e de Meira, eles possam ascender
no patamar e possam de repente chegar à Câmara Federal na eleição desse ano, apesar de que, dentro da minha análise, isso dificilmente vai acontecer. Isso não vejo viabilidade disso acontecer, tá? E aí, agora nós vamos partir para a análise do segundo partido que nós vamos analisar, da segunda chapa que nós vamos analisar, que conta com nomes de perfil mais conservador. O segundo partido, chapa que nós vamos analisar é a do Partido Progressistas, o PP, partido de número 11. Então, vamos analisar aqui a seguinte situação, tá? O partido PP tem 22 candidatos a deputado federal na eleição desse ano em Pernambuco, tá? O 01, o provável candidato mais votado do PP na eleição desse ano, seja o Eduardo da Fonte, que na eleição de 2018 teve 113.640 votos e foi reeleito. O segundo nome do PP é o Fernando Monteiro, que teve na eleição de 2018 82.071 votos. Então nós temos aí que se você fizer um somatório, né, de 113 mais 82, você vai ver que aí o PP já está na casa de fazer um nome, certo? Por quê? Porque o PP, na eleição de 2018, ele teve aí mais de 200 mil votos só dos dois primeiros colocados na eleição anterior, tá? Então, o que aconteceu com os outros candidatos? O PP foi somando, atingiu a casa e conseguiu fazer aí 2 deputados federais na eleição de 2018. Esse ano, o PP, ele vem numa situação curiosa. Vamos lá. Clarissa Tércio e Michelle Collins são 2 mulheres de perfil conservador. A Clarissa, muito mais bolsonarista do que a Michelle Collins. Todo mundo que conhece a política aqui em Recife, em Pernambuco, sabe muito bem disso, não é? Mas nós temos aí a seguinte questão. Vamos lá. O Eduardo da Fonte e o Fernando Monteiro, eles não têm um perfil conservador, eles não possuem um perfil, um discurso, uma ligação com o Bolsonaro como a Clarissa Tércio possui e como a Michelle Collins está tentando criar esse vínculo a partir desses últimos dias aqui em Pernambuco. Então, a situação é a seguinte. O PP provavelmente vai reeleger tanto o Fernando Monteiro quanto o Eduardo da Fonte, certo? Dificilmente os dois não serão reeleitos para 2022, dificilmente. A questão é que dentro do PP existe aí 2 concorrentes do mesmo público, da mesma ala eleitoral. O PP tem Clarissa, que é evangélica, e tem a Michelle, que é também evangélica. 2 nomes aí muito parecidos e que disputam voto com o mesmo público, com o mesmo eleitorado. Então, olha que coisa interessante. Clarissa, ela vem tentar um primeiro mandato a deputada federal na eleição desse ano, e a Michelle também vem tentar um primeiro mandato para o cargo de deputada federal esse ano. E aí alguém pode me perguntar, Douglas, e aí, como é que fica a situação? Quem é que tem mais chance de ganhar? A resposta para essa pergunta é não sabemos. E eu vou explicar o porquê não sabemos. Apesar de que a Clarissa Tércio tem 190 mil seguidores no Instagram, apesar dessa quantidade absurda de seguidores que ela tem, existe aí uma questão que precisamos levar em conta. O PP vai precisar ter quantidade suficiente de votos para conseguir fazer pelo menos 3 nomes. O Eduardo da Fonte provavelmente vai manter aí, vamos dizer, com uns 115 mil votos. O Fernando Monteiro vai ficar aí na casa dos 80 mil, 85 mil votos, beleza. O ponto é, os outros candidatos vão fazer número, vão conseguir dar votos suficientes para o partido eleger Clarissa e Michelle? Nós não sabemos. E aí tem as peculiaridades das duas. Vamos analisar Michelle Collins.
Michelle Collins, ela tem um perfil evangélico muito mais, sabe, pesado. E quando eu falo pesado, eu falo peso no sentido não de força, eu falo peso no sentido um pouco mais negativo do termo. Por quê? Porque a Michelle Collins, ela não é uma figura, pelo menos comenta-se muito isso, eu já ouvi isso de muitas pessoas, amigos que eu tenho no meio político. A Michelle, ela tem uma certa falta de carisma com as pessoas. Ela tem uma personalidade muito, sabe, meio bronco, meio pesado, né? Diferentemente de Clarissa, que é totalmente espontânea, abraça todo mundo, fala com todo mundo, tem uma comunicação extraordinária, tem um veículo muito importante, que é uma emissora de rádio mantida por uma igreja por trás dela. A Michelle também tem, só que você não pode comparar a 97 do Clayton Collins com a Nova de Paz do pastor Francisco Tércio. É um negócio absurdo. O Francisco Tércio está à frente da Michelle. A Nova de Paz está na frente da rádio da Michelle Collins, né? Isso aí é uma coisa inegável, não tem para onde correr. E aí você tem o seguinte fator, que já é um ponto positivo para Clarissa, né? A personalidade dela, juntamente com a força da Assembleia de Deus Novas de Paz em todo o estado, juntamente com a figura do seu pai e da emissora de rádio que assim a divulga, né, a difunde de forma muito ampla, muito poderosa aqui em Pernambuco, na região metropolitana, Zona da Mata, não é? Então, esse fator, Assembleia de Deus Novas de Paz, emissora de rádio Novas de Paz, dá a Clarissa um potencial muito bom em relação a Michelle, já tem essa vantagem. Ademais, a Clarissa tem a força do seu carisma, da sua personalidade, da sua figura, digamos assim, aguerrida, e da sua perspicácia em utilizar as redes sociais. Então, Clarissa tem essas duas vantagens. Clarissa, em 2018, foi eleita deputada estadual em Pernambuco com 50.789 votos, tá? Então, vamos lá. Clarissa tem carisma, tem uma boa emissora de rádio e tem um mandato de deputado estadual que pode lhe conferir força em relação a Michelle. Porém, não podemos desprezar a possibilidade de Michelle Collins ser eleita a partir de um pequeno detalhe que pode fazer muita diferença. Michelle Collins é casada com o também deputado, só que estadual, Clayton Collins. Clayton Collins, ele veio em 2018 com a eleição de 106.394 votos para a Assembleia Legislativa, para a LEP. Esse ano, com a Michelle tentando ser federal, o que é que vai acontecer? O Clayton Collins vai fazer a campanha para ele e para sua esposa. E aí, nos seus contatos, na sua rede de amigos, nas suas bases, o Clayton Collins vai tentar arrastar a mesma quantidade de votos que ele teve para sua esposa. Embora o casal Collins não perca em termos gerais, em termos concretos, absolutamente nada, caso a Michelle Collins não se eleja, a não ser mais fundos, mais poderes, mais visibilidade, mais possibilidade de poder, tirando isso, a Michelle Collins já é vereadora, ela já tem um cargo público na esfera política, na esfera municipal aqui em Pernambuco. Então, o mandato ela já está assegurado, né? Ela vai tentar ser federal, porque aí potencializaria esse poder que a família Collins, que o casal Collins, que o Clayton Collins já tem, e aí daria mais força, seria o esposo e a mulher. Mas ele nada perde, o casal, a família nada perde em a Michelle não sendo eleita. Ok. A questão é, esses 106 mil votos que o Clayton Collins teve é o dobro, aliás, é mais que o dobro do que a Clarissa Tércio teve na eleição para estadual em 2018. Então, ou seja, o Clayton Collins ele já tem aí mais tempo na vida pública, ele já tem aí mais conhecimento, mais influência, mais verba, inclusive, acumulada de anos, do que a própria Clarissa. E isto pode ser um fator decisivo para que a Michelle supere a Clarissa e seja o número 3 do PP, tá?
Então, dentro dessa nossa análise, a gente vê que o PP, que vai ter, com certeza, muito dificilmente não terá, o Eduardo da Fonte reeleito, e muito possivelmente o Fernando Monteiro também reeleito, então aí, dependendo da quantidade de votos, que aí vai ser uma coisa muito pau a pau, então a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí uma disputa entre Clarissa e Michele na tentativa de ser a número 1 do partido, aliás, número 1 do partido não, número 3 do partido, e conseguir aí, de repente, pescar essa terceira vaga dentro das possibilidades que a Câmara Federal proporciona e dentro das possibilidades que Pernambuco pode trazer de perfil conservador para a Câmara Federal. Então, dentro desses dois partidos, o PL, que é uma chapa, e o PP, que é uma outra chapa, nós analisamos alguns nomes e as possibilidades deles e a possibilidade de Pernambuco fazer deputados federais conservadores. Então, para resumir, para trocar em miúdos essa minha análise, eu penso o seguinte: Pernambuco vai eleger de perfil conservador para a Câmara Federal esse ano André Ferreira, que para mim será o mais votado de Pernambuco, certo? Que ficou em terceiro na eleição de 2018 como o mais votado do estado. Eurico, que será o segundo com perfil conservador eleito, certo? E aí eu estou sendo pragmático, tá? Mas também com chances de otimismo. Pragmático. Ou Clarissa ou Michele vai entrar, então nós teremos 3 deputados conservadores na Câmara Federal de Pernambuco. E agora, sendo um pouco otimista, nós poderemos ter 4 com Clarissa e Michele eleita, caso isso aconteça, caso o PP consiga alcançar uma boa quantidade de votos para fazer número capaz de colocar vários candidatos como eleitos à Câmara Federal. Então, dentro dessa análise que eu fiz, o que é que eu posso tomar como lição? O que eu posso tomar como lição é o seguinte: eu espero que, se alguma pessoa ligada a algum candidato conservador que está vendo esse vídeo, né, ela que não fique entristecida comigo, não acho que eu estou tirando o voto dela, nem coisa do tipo. Mas eu estou aqui fazendo uma análise enquanto também formado na área de ciência política, tá? O que eu posso dizer ao eleitor, agora é uma mais opinião minha, tá? E aí, opinião / análise, dentro deste cenário, o que eu posso dizer é o seguinte ao eleitor: eleitor conservador, eleitor bolsonarista, eleitor cristão, eleitor a favor da pauta de Deus, da fé, da família, da liberdade, não é? Da pátria, do Brasil. Seguinte, não jogue o seu voto fora. Ah, eu conheço fulano, fulano é muito meu amigo, fulano é um cara de boa, assim, tal, beleza. Mas preste atenção, o que é que adianta você votar em fulano e fulano ser eleito? Você está jogando seu voto fora, sabe? Então, o que é que eu digo? Eu digo que você tem que votar em candidatos competitivos, tá? Isso aqui é uma análise que eu estou fazendo. O voto, ele é bom quando o candidato é competitivo. Então, se você que está me vendo aqui, né, quiser fazer um voto inteligente, eu recomendo que você vote em um desses 4 nomes para deputado federal de Pernambuco, certo? Você vai analisar, vai seguir, vai tirar suas conclusões. Eu já tenho o meu candidato a deputado federal, tá? Não vou dizer agora quem é, tá certo? O candidato eu já tenho, certo? Mas vamos lá. Você tem que votar ou em André Ferreira, ou em Pastor Eurico, ou em Clarissa Tércio, ou em Michele Collins. Não é para você votar no... vou votar aqui no delegado fulano de tal, vou votar no tenente, no major cicrano. Beleza, o voto é seu, você vota como você quiser. Mas pensa comigo, vale a pena jogar o teu voto, que pode fazer uma diferença muito grande, o voto da tua família, das tuas pessoas, dos teus amigos, das tuas redes, em pessoas que não vão ter chance, sabe? É uma coisa muito complicada. E aí, gente, vamos fazer aqui uma hipótese. É algo assim, improvável, mas que não é impossível, né? Digamos que, por exemplo, o André Ferreira, no PL, tenha 500 mil votos. 500 mil de votos para deputado federal. Ele pode aí, de repente, arrastar os conservadores que estão no próprio PL.
certo? Eu não vou aqui dizer o nome de outros, eu falei aqui já o nome de 3 como exemplo, tá? Que eu vejo, que eu sinto que são os de perfil conservador que mais tem chance de chegar daqueles nomes que eu vi na lista do site do TSE, né? Então, assim, se, por exemplo, o André tem 500 mil, automaticamente o pastor Eurico, tendo aí seus 150 mil votos, um exemplo, né? 150 mil, 130 mil, eu creio que vai ficar na casa dos 130 mil, né? Mas o que acontece? Os outros nomes, eles podem ser puxados a depender da votação do trabalho que eles já têm. Então, isso seria até uma ajuda dentro do perfil conservador, seria até uma ajuda para esses candidatos. Então, dentro do PP, agora, se por exemplo a Clarissa Tessio ou a Michelle Collins, se uma das duas tem aí 150 mil votos, né? Então aí, uma pode ajudar a outra, de repente, né? O PP é complicado porque eu não gosto do Eduardo da Fonte, né? Nem do Fernando Monteiro. Eu realmente não tenho confiança neles, pelo menos. Não é que eu não gosto, eu não tenho confiança. Eu não posso dizer que eu não gosto de uma pessoa que eu não conheço, né? Como eu não conheço nem o Fernando, nem o Eduardo, então assim, eu não sei o que é que eles pensam a respeito daquilo que eu penso. Então eu não posso, não é, dizer que, pô, valeria a pena para eles, né? Mas em relação a Clarissa ou a Michelle, se alguém quer votar em alguma mulher conservadora, vota nas duas. Né? Então aqui eu estou dando um conselho a partir de uma análise que eu fiz dos nomes, certo? Então, dentro de possibilidades factuais, de possibilidades reais, infelizmente Pernambuco não vai mandar tantos conservadores para a Câmara Federal. No máximo 4, nas minhas análises. André Ferreira, que provavelmente, né, será o mais votado do estado, certo? Pastor Eurico, Michele e Clarissa. Certo, gente? Ó, depois, se tudo der certo, a gente tiver condições, a gente faz uma análise sobre os deputados estaduais de Pernambuco, certo? Então, obrigado para quem me acompanhou até agora. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, comenta. Forte abraço para todo mundo, tá certo, pessoal? Boa eleição para todos. Não jogue seu voto fora.